Olá, professor. Então, explique para nós qual que é a diferença entre economia compartilhada e economia colaborativa. Bom, essa é aquela típica resposta em direito. Depende. Depende. Se tem diferença ou se não tem, né? Você tem, hoje, a literatura especializada que não se resume à literatura jurídica sobre o tema, ela vai para a literatura de sociologia e para a literatura de economia, tem alguma divergência sobre como chama ou qual é o melhor nome para esse fenômeno. Né? Alguns autores entendem que você teria duas categorias ou duas espécies diferentes. Você teria a economia colaborativa, naquele sentido de uma colaboração plena e não voltada para um intuito lucrativo. É o que acontece, por exemplo, no compartilhamento de jardins na Inglaterra e na França, né? Em que uma pessoa tem uma área na sua casa que ela entende que é uma área grande e que ela não está disposta a cuidar daquele jardim daquele tamanho. Então ela, de maneira graciosa, permite que outras pessoas, vizinhos ou mesmo pessoas de lugares distantes, possam cultivar um pedaço daquele terreno como se o jardim daquela pessoa fosse, e ambos compartilham do benefício de ter um jardim e um terreno inteiro cuidado, né? Também algumas iniciativas relacionadas à alimentação orgânica, à produção de alimentos orgânicos no interior da França também tem esse mesmo viés, que é um viés de puramente compartilhar ativos subutilizados, sem que isso signifique nenhum lucro para as partes envolvidas. No máximo, um benefício comum a ser ele também compartilhado. Então, principalmente a literatura francesa mais recente, um pouco da literatura inglesa, diz que isso é o âmago da colaboratividade. Esses grupos que a gente vê, grupos de WhatsApp ou de outras formas de comunicação, Facebook, que envolvem carona, por exemplo, né? Também entrariam nessa modalidade, que é uma modalidade, vamos chamar assim, uma modalidade não interessada de compartilhamento. Tipo né? BlaBlaCar. Como? Tipo BlaBlaCar. Tipo BlaBlaCar, exatamente. Em que o dono do ativo não está buscando uma remuneração pelo uso, pelo tempo ocioso daquele ativo. Ele simplesmente está querendo compartilhar o tempo ocioso porque de outra maneira aquele tempo seria desperdiçado. Muito na linha dos novos valores que vêm por trás dessa iniciativa, né? Dos valores de consumo sustentável, dos valores de preservação ambiental, dos valores da busca pela verdadeira essência das relações humanas e esse tipo de coisa. Né? Então, a gente pode dizer, inclusive, que esse é um conceito romântico do fenômeno. Né? De outro lado, principalmente os autores norte-americanos, e na América Latina também se fala mais nesse sentido, vem o que os americanos têm chamado de sharing economy, que a gente pode estabelecer alguma diferença com essa economia colaborativa nesse sentido romântico, que é permitir o uso do tempo ocioso dos ativos, ou acesso aos ativos, né, subutilizados, mas fazer com que essa relação ou esse acesso passe a gerar ganhos para quem coloca essas pessoas em contato. Então, ao invés de eu te emprestar o meu jardim para você cultivar ali a sua horta ou o seu roseral, eu te alugo o meu jardim. Ou então você pode continuar fazendo isso de maneira graciosa, mas eu vou te permitir compartilhar o seu jardim com um grupo muito maior de pessoas por meio de uma plataforma eletrônica. Essa plataforma eletrônica se remunera de alguma forma. Ou então eu passo a agregar serviços além do simples compartilhamento. Vamos continuar no exemplo do jardim. Eu crio uma plataforma de compartilhamento de jardins e passo a oferecer a venda de adubos com preço favorecido, passo a te dar consultorias de jardinagem, passo a eventualmente oferecer o apoio de um jardineiro profissional em certas situações que você vai ter dificuldade para fazer crescer esse ou aquele tipo de planta. Então, eu vou fazendo um agregado de serviços que claramente começa a ganhar uma cara mais profissional ou empresarial do que simplesmente a iniciativa romântica de compartilhamento. Então, inclusive hoje, né, a gente, quando pensa em economia compartilhada ou economia colaborativa, vem à mente as grandes plataformas de transporte e de locação de imóveis ou de outros ativos, né? Airbnb, Uber, para dar alguns exemplos. E hoje, boa parte da literatura, principalmente o pessoal que está mais ligado a essa origem colaborativa do fenômeno,
critica a classificação de Uber, Airbnb, Cabify e similares como iniciativas de economia compartilhada. Dizem eles, isso não é economia compartilhada. Isso é, na verdade, um aproveitamento capitalístico de uma ideia que era de compartilhamento. Então, acho que, para resumir, a gente pode dizer o seguinte, sem entrar em muita polêmica. Economia compartilhada e economia colaborativa são fenômenos que convivem, sendo que a gente poderia dizer que a economia compartilhada é um gênero do qual a economia colaborativa é uma espécie em que o intuito de lucratividade fica muito menos aparente. Acho que essa seria uma boa ideia para concluir. Muito obrigada pelos esclarecimentos dos conceitos e até a próxima.